Diante de um mundo cada vez mais competitivo, de dados alarmantes e catastróficos que apontam para uma educação de pior qualidade possível que encontramos no nosso país, e do desejo que nós, pais, nutrimos de ofertar o melhor para os nossos filhos, que eles possam ter uma vida com oportunidade, com dignidade e prosperidade, não é difícil associarmos a importância que a educação trará para a sua vida. Mas como nós podemos desde cedo ir trilhando para eles caminhos seguros e eficientes, para que desde o primeiro ano de idade eles possam seguir por este caminho e trilhando uma formação esplendorosa. É por isso que a gente traz hoje aqui para vocês 6 atividades que podemos aplicar com bebês a partir de 1 ano de idade. Sim, porque quanto mais cedo formos preparando o terreno, melhor os nossos filhos terão um desempenho lá na frente. E isso começa dentro da nossa casa, do nosso lar, através de hábitos simples, atividades muito simples que qualquer um com um pouquinho de amor e de esforço consegue passar para o seu filho, mas que com certeza vai dar um ótimo resultado para eles lá na frente. Então, a primeira atividade que a gente tenta aqui trazer para as crianças é em relação ao vocabulário. Sim, porque desenvolver uma boa fala é a primeira coisa assim que a gente tem que trazer para as nossas crianças, porque tudo começa a partir da escuta, da criança ouvindo bem com clareza, para que depois ela possa ir verbalizando isso, reproduzindo aquilo que há muito tempo ela foi ouvindo. E ainda que o seu bebezinho não consiga falar plenamente com 1 ano de idade, ou que ainda está rastejando para sair as primeiras palavrinhas, é importante que você, pai e mãe, saiba que a maneira como você conversa com o seu filho e todo esse cuidado e atenção que você passa para ele já está colocando na memória desse bebezinho todo esse vocabulário para dentro. E ainda que ele ainda não consiga reproduzir isso que ele está ouvindo, aquilo já está memorizado na sua cabecinha. E quanto mais você vai falando com repetição, falando bem espaçadamente as palavras, com clareza, deixando com que ele veja os seus lábios, a forma como você manipula a sua boca para poder falar cada palavrinha, a criança ela é muito esperta, ela vai conseguindo e absorvendo isso aos poucos, porque ela presta atenção no pai e na mãe dela como se eles fossem assim, deuses, super-heróis, sabe? O pai e a mãe para um bebê é tudo, então o tempo todo eles estão nos observando, e é claro que o que nós estamos falando e da forma como nós estamos falando, eles também estão captando tudo a todo momento. Por isso, converse com o seu bebê, converse com o seu filho e vá apontando para ele todas as coisas, os objetos que estão no seu meio. Vá nomeando, dando o nome desses objetos, porque é importante que ele conheça e que ele vá tomando posse do seu ambiente, daquilo que está à sua volta. E o segundo ponto que a gente quer trazer aqui também é em relação à descrição do que está acontecendo. É claro que o bebê ele ainda tem uma memória muito escassa, né? Não dá para você contar uma história assim enorme, né? Você tem que tentar ir sintetizando os fatos. Mas você pode ir narrando esses acontecimentos para o seu filho. Fala assim: olha, filho, a mamãe está mexendo a panela. Panela, a colher. A mamãe mexe a panela com a colher. Tudo isso pode parecer bobinho, assim, óbvio para você, mas para a criança tudo é uma novidade, tudo é aprendizado. E por que é importante você ir narrando e descrevendo tudo isso? Porque muitas vezes a gente quer jogar a criança direto para o livro e quer que ela entenda aquela historinha que a gente está narrando, que ainda está numa questão abstrata para ela, longe, sendo que na realidade em que ela está inserida dentro do seu lar, a gente não nomeia as coisas, a gente não descreve certas ações simples do nosso cotidiano, mas que a criança já pode ir entendendo. Então o que é interessante? Assim como você vai ampliando o vocabulário dela, dando nome para as coisas, né, acrescentando uma ou outra característica, né, e adjetivando esses substantivos, é importante também que essas pequenas cenas você também possa ir descrevendo. Porque quando você jogar isso para uma historinha, para um livro abstrato, a criança vai pegar mais rapidamente todas essas referências, porque isso não está vindo totalmente novo assim para ela. Então dê preferência para isso, para o vocabulário, tanto na questão de nomeação dos nomes e de algumas características, quanto também na narração de algumas cenas simples do seu dia a dia.
E ela precisa ir conhecendo a partir do seu ambiente, do seu lar, para que depois ela possa ir ampliando isso e conhecendo coisas novas, coisas que estão diferentes. Mas comece com objetos, com cenas que estão no dia a dia dela, que ela está vendo. Porque quanto mais a gente vai repetindo, mais aquilo vai entrando, memorizando na cabecinha deles, e eles vão conseguindo entender com mais clareza tudo isso. Terceira coisa que é algo assim, que a gente fala, que às vezes parece óbvio, mas ainda assim as pessoas têm dificuldade em fazer isso acontecer. É a questão da leitura em voz alta. Então, você pegar livros com historinhas pequenas, com bastante ilustrações que fiquem claras para a criança entender aquela cena. E você, pai e mãe, começa a ler aquela história então em voz alta para o seu filho. E você vai ver que os livrinhos infantis, os primeiros livrinhos, cada página é uma frase, bem dizer. Mas não se apegue apenas a essas frases. Depois que você narrou aquela historinha, vai descrevendo para o seu filho, apontando com o dedo mesmo, os desenhos, as imagens que estão naquela cena e vá nomeando para ele. Vá chamando a atenção para o seu filho, porque a partir do desenho você pode ir ampliando muito mais. E quando ele está conseguindo ver isso concretamente através de um desenho, ele vai conseguindo entender melhor e até fazendo uma melhor assimilação daquela frase que você tinha lido para ele até então. Então explore o livro ao máximo. E aqui, gente, eu quero fazer um adendo. É importante, sim, seria muito bom você conseguir pegar o seu filho, colocar no seu colo, ir lendo a historinha para ele, ir mostrando, ou então deixar ele sentadinho, fazer com que ele ficasse quietinho, ouvindo. Isso é o ideal? É. Mas muitos pais se frustram porque a criança ela tem muita agitação. Ela não está acostumada a ficar um tempo ali calminha, só apenas ouvindo. Então, às vezes, a gente pega uma historinha, a criança já levanta, ela já quer sair correndo. E isso frustra muitos pais. A gente acha que as crianças não estão prestando atenção, que não está valendo de nada. E muitas vezes a gente desiste daquele hábito, ou não dá a ênfase necessária. Mas é importante que a gente não se deixe desanimar por essas coisas. É natural que a criança apresente essas dificuldades, mas a nossa insistência, a persistência ali naquele ato e continuar replicando tudo aquilo, isso vai fazendo com que com o tempo a gente possa ir normalizando o comportamento dessa criança. E não se engane, eles estão constantemente prestando atenção, ainda que a gente ache muitas vezes que não. Quarta atividade aqui que eu quero trazer para vocês, que é muito simples, é a música. Trazer a música para o ambiente familiar. Colocar ali cantigas, parlendas, músicas clássicas, que já foram comprovadas que aumentam a inteligência das nossas crianças. Então, quando a gente traz essas músicas com qualidade, que fazem parte do folclore, que é coisas que até ela vai poder usar em atividades futuras, na sua escolinha, que fazem parte da nossa nação, da nossa história, como a questão das músicas folclóricas, das cantigas. Tudo isso vai tirar um proveito enorme para a criança, porque há certos parâmetros, de entonação na fala, de altura, de duração, que tudo isso depois pode e deve ser migrado para a leitura que essa criança irá desempenhar. E quantos adultos não têm tanta dificuldade na leitura em voz alta porque nunca conseguiram ir pegando essas coisas muito bem? Então, trazer essas músicas para dentro do nosso ambiente e somados com a leitura em voz alta, isso podem ser coisas assim aparentemente simples, mas que lá na frente a gente vai ver uma brutal diferença no rendimento dessas crianças, na forma como elas vão captando, vão se concentrando e vão conseguindo replicar aqueles conhecimentos que nós trazemos para eles. Outra coisa que a gente subestima, quanto que isso dá uma diferença no rendimento das nossas crianças, como que isso vai trabalhando a memória de curto prazo, que vai ajudar na concentração, na melhor absorção de histórias e dos conteúdos, é a emissão de comandos. Sim, porque a partir de 1 aninho, assim que os nossos filhos já vão conhecendo alguns objetos, eles já vão aprendendo qual é o nome daqueles objetos, A maioria das crianças já estão andando, com 1 aninho de idade, ou se ainda não estão, logo vão andar. E, portanto, a gente já consegue fazer a emissão desses comandos simples. Filho, vá até seu quarto e pegue a bonequinha. Ou então ali ele mesmo na sua frente. Filho,
pega aquele sapatinho ali pra mamãe, você aponta e a criança vai lá e pega. E com isso, ela vai reforçando o vocabulário que ela tem, né? Se ela havia esquecido ou então não estava muito claro, a partir do momento que você aponta, mais uma vez você vai trabalhando o vocabulário com ela. E essa ação, esse comando que você manda ela fazer, aquilo precisa entrar na cabecinha dela para ela poder executar. E querendo ou não, isso já trabalha-se a memória de curto prazo com essa criança. E isso vai ser muito importante. E esses comandos, né, depois dos 2 aninhos ali, né, ou se você conseguir fazer isso antes, mas geralmente depois dos 2, a gente vai o quê? A gente começa a ir aumentando o número de comandos, né, que a gente vai aplicando para aquela criança de uma vez só. Porque quanto mais comandos ela ir conseguindo reter isso na cabecinha dela, melhor quando ela vai conseguir pegar um livro, ouvir uma historinha ou então ler e lembrar do que havia acontecido na página anterior, no comecinho da história. Quantas crianças simplesmente não esquecem, não conseguem fazer a ligação do primeiro fato com o último, né? Aquela coisinha de a estruturação, começo, meio e fim de uma história. Quando isso está acontecendo, por quê? Porque muitas vezes essas crianças nunca fizeram atividades que trabalharam a memória de curto prazo dela. E nesses comandos simples do nosso lar, né, no nosso dia a dia, é uma maneira muito eficiente da gente começar a trabalhar essas atividades de memória de curto prazo com as nossas crianças. E sem contar na satisfação, na alegria que eles sentem, que resplandece no rostinho deles, né, quando eles conseguem entender aquilo que você está falando e fazer essa ação. Você vê como que eles ficam radiantes, né, por estarem se sentindo capazes. Então, com isso, a gente também já vai o quê? Alimentando a confiança, né, a autoestima nos nossos filhos, que é algo muito importante. Quantas pessoas não se sentem paralisadas, né, ficam congeladas, não conseguem executar determinadas ações por insegurança, porque nunca trabalharam o seu lado emocional. Então é muito interessante que essas atividades que eu venho aqui passando para vocês, elas nunca trabalham uma coisa só. Uma está interligada com a outra, que vai caminhando tudo para um mesmo objetivo, para um melhor desempenho dos nossos filhos. E a última atividade que eu trago aqui para vocês é deixar com que os seus filhos possam explorar o ambiente no qual eles estão. Eu estou partindo aqui do pressuposto de que você mora em um lugar seguro, né? Você não vai morar ali numa zona de perigo para o seu filho. E muitas vezes a nossa vontade de proteger os nossos filhos é tão grande que a gente não se dá conta da super proteção que a gente fica. Então a gente fica paralisando a criança, a gente não deixa com que essa criança consiga fazer nada, né? Tudo que ela tenta se desafiar, que ela tenta ir lá pegar, sentir, você fala, não pode, não, fulano, vem pra cá, já vai lá e pega, né? E com isso a criança, ela não vai conseguindo aprender aquelas experiências que o lar, né, um ambiente onde ela está, poderia estar ensinando para ela. Ela vai se paralisando, ela não vai, é um efeito assim contrário, né? Se a outra atividade até então a gente já trabalhava esse lado emocional, a nossa ação, o nosso comportamento diante dos nossos filhos pode fazer com que a confiança que eles deveriam estar construindo comece a ir minguando, né? E eles vão se sentindo inseguros, eles vão se tornando medrosos. E isso, gente, vai marcando a alma dos nossos filhos. Porque lá na frente a gente vai exigir e esperar que eles tenham atitudes com coragem, que tenham a atitude em si própria, né, que tenham confiança, que vão lá, façam o que tem que ser feito. E como que a gente vai exigir isso deles ou esperar isso deles se desde o princípio a gente ficava travando essas crianças o tempo todo? Né? Se a nossa vontade de proteger eles era tão grande que a gente não via, né, que essa super proteção estava justamente deixando eles desprotegidos, porque a gente não deixava com que eles fossem trabalhando o seu emocional, de sentirem-se capazes. Então, claro, se é uma coisa de risco, você vai se intervir, mas nem tudo, gente, é esse risco como nós olhamos assim de imediato. As crianças, elas têm que ter a oportunidade de explorar o ambiente no qual eles estão, de ter essas experiências, né? E você é o primeiro que deve ficar calmo, atento sim, todo momento ali monitorando, mas vigiando a si mesmo. Será que toda essa preocupação que eu estou tendo com meu filho é realmente razoável ou eu não estou exagerando? Né? Será que determinada atitude minha ou forma como eu intervenho não está prejudicando o meu filho, não vai prejudicá-lo lá na frente? Então são essas coisas que a gente tem que ir pensando e avaliando todo momento. Criança é isso, né? Todo momento a gente é chamado para uma autoavaliação de nós mesmos para saber o que nós estamos fazendo de certo ou de errado na educação deles. Sempre queremos o melhor,
somos passíveis de erro, sim, somos imperfeitos, mas o nosso próprio amor por eles e a nossa vontade de acertar tem que fazer com que a gente se mantenha numa vigilância constante. Bom, se você gostou dessas dicas, então inscreva-se aqui neste canal, curta esse vídeo, manda ele, né, no grupo da sua família, né, para pais que realmente estejam preocupados com a educação dos seus filhos e que desejem para eles o melhor. Porque vocês viram, são atividades simples, mas que com esforço e com amor nós podemos ir conduzindo da melhor maneira possível a educação dos nossos filhos. E com certeza trará para eles excelentes resultados lá na frente, se a gente manter a constância e aplicando todas essas coisas que são simples, mas aplicando elas no nosso dia a dia, na nossa rotina familiar. Tudo bem? Então até a próxima!